Ele me anunciou como palestrante, mas na verdade você já me conhece. Eu sou contadeira de histórias. Tá? E eu gostaria de convidar então a todos para que a gente, em comunhão, procurando um equilíbrio dentro do nosso coração, buscando a paz que este ambiente nos traz, preparado, é claro, pelos mentores desta casa, que sempre nos acolhe com todo carinho, com todo amor, nos permitindo sentir o equilíbrio e sentir o quanto é bom estar aqui. Pedimos então ao Mestre Jesus, que através dos seus mensageiros de luz, nos banhe em muitas bênçãos, deixando para depois as preocupações do nosso dia a dia. Vamos então abrir os nossos corações e receber Jesus aqui entre nós, estendendo a sua mão sobre a nossa fronte, derramando sobre nós todas as energias, todas as vibrações que nós necessitamos para o nosso caminhar nesta encarnação. E agradecemos por tudo que tem nos dado, inclusive pelas dificuldades, porque o aprendizado maior vem delas. Agradecemos pelo teu amor, pela tua paciência e por jamais nos desamparar. Esteja conosco, querido amigo, querido Mestre Jesus. Muito obrigada. Bom, eu vou contar mais uma história, é claro. Mas hoje a gente vai falar sobre os últimos serão os primeiros. Trabalhadores da última hora. Qual que é mesmo? É o do ladinho? Bom, vamos lá então. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, no item 2, nós vemos o título Os últimos serão os primeiros. Tá? A gente sabe que os trabalhadores da última hora, todos eles têm o direito de receber os seus salários. Né? A preocupação é que, para a gente receber, para eles receberem esse salário, eles têm que ter estado, por vontade própria, à disposição daquele que iria empregá-lo. Tá? E o atraso, no caso, jamais pode ser visto como um fruto de uma preguiça ou o fruto de uma má vontade. Diz lá neste capítulo que os bons espíritas, chamados de amados, né, somos todos nós, porque nós, na verdade, somos esses trabalhadores da última hora. Tá? Então, a gente também, a gente foi chamado por agora, mas a gente também tinha que estar à disposição do nosso patrão. Né? E esse atraso também não pode ser visto da mesma forma, por uma preguiça ou por uma má vontade. E a gente sabe que há muito tempo a gente tem sido chamado para a obra do Senhor. Nem sei calcular quantas vezes isso já aconteceu e nem há quanto tempo. Mas uma coisa é certa, a gente resolveu aceitar agora. E não é tarde, não é tarde. A gente tem apenas que estar dispostos a trabalhar. Por quê? Porque a hora de prestar conta do nosso salário está chegando. Tá? A gente tem que estar aí prontinho para receber, mas a gente tem que repensar o que é que a gente fez até agora. Nesse mesmo capítulo, no item 5... nada. Eu ia tomar ela só, mas o senhor levou embora? Eu já peguei. Então, nesse mesmo capítulo, no item 5, Obreiros do Senhor,
diz lá que a gente tem que trabalhar junto, tá? Que a gente tem que se unir e que a gente tem que buscar essa melhoria em conjunto, né? Porque é chegada a hora da transformação da humanidade, tá? Para aqueles que estiverem assim se dedicando e que não recuarem diante das dificuldades, será confiado as mais difíceis tarefas na obra dessa regeneração que o nosso planeta está aí começando a entrar, né? E tudo isso acontece, e se acontecer tudo de uma forma amena, Jesus vai chegar, o Senhor vai chegar e vai dizer assim: vinde a mim, vós que sois bons servidores, tá? Porque a gente vai saber dividir os nossos anseios, vai saber colocar em silêncio os nossos ciúmes, a gente vai saber cuidar das discórdias que a gente passa na nossa vida, principalmente dentro da nossa casa e no trabalho, né? E dessa forma a gente não vai causar nenhum dano para a obra do Senhor. Então Ele vai nos convidar, tá? E vai nos aceitar e vai nos auxiliar, nos acompanhando no nosso dia a dia. Bom, em 1999 foi relatada esta história, porém é uma história verídica e ainda não terminou, então eu não vou poder contar o fim dela para vocês. A gente vai ter que esperar aí terminar a história. As pessoas envolvidas ainda estão encarnadas, tá? Mas Célio é um trabalhador que mora em São Paulo, e como a gente conhece São Paulo no final da tarde, é uma loucura, né? Então sai lá o Célio do trabalho dele, em plena Avenida Paulista, enfrentando a correria dos carros, as buzinas, as pessoas mal educadas, com pressa, tá? Ele olha para o céu e vê que as nuvens acinzentadas estão carregadas, então promete uma chuva bem forte. E ele até pragueja baixinho essa situação, porque, na verdade, ele deveria ter levado uma capa de chuva, ele deveria ter pego o guarda-chuva dele e ele não pegou. E olha que o Célio não é uma pessoa comum. Quando ele era criança, aliás, desde que nasceu, ele sempre teve uns sonhos diferentes, uns pressentimentos e até algumas premonições, tá? E ele não conseguia evitar isso. Por mais que ele lutasse, por mais que ele estudasse, ele nunca conseguiu evitar essa situação dele. E esses sintomas foram se intensificando na adolescência dele, até que os pais amorosos e bondosos começaram a procurar outros recursos, né? Começaram a levar ele em médicos, psicólogos, psiquiatras, e acabou sendo necessário o uso de medicamentos para que ele controlasse isso um pouco mais. E todas essas etapas da vida dele foram acompanhadas pelos pais, que eram pais assim muito, muito dedicados e amorosos. Mas, infelizmente, nenhum tratamento deu resultado nenhum, tá? E eles acabaram, então, se acostumando com essa situação dele, com esse jeito dele ser. Começou a chuva, ele preocupado, colocou a pasta na cabeça, como todo mundo faz, né? E começou a correr para lá e para cá, no meio de todo mundo, procurando um lugar para ele se esconder. Ele encontrou, então, uma marquise, né? E correu para lá. Tinha várias pessoas, ele foi se encaixando e foi ficando por ali, mas aquele empurra para cá, empurra para lá. Eu acredito que ele deve ter ficado muito nervoso e deu uma vertigem nele. Ele caiu de cara no chão, ele caiu com o rosto no chão. E as pessoas todas ficaram olhando e comentando e murmurando, e ele ouvia tudo aquilo, mas ele não conseguia reagir. As pessoas falavam: ele está bêbado, ele se drogou. Ele, né, começou assim, como todas as pessoas fazem, né, julgam primeiro de saber o que aconteceu. E, de repente, sai lá do meio dessa multidão uma mulher e se abaixa do lado dele,
vê se ele está vivo, faz os primeiros atendimentos ali, né? Chama a ambulância e fica ali aguardando até que a ambulância chegue. Ele então é levado até o pronto-socorro, né? E nesse meio de tudo que aconteceu, ele estava consciente. Ele ficava se perguntando o que é que estava acontecendo, ele queria reagir, não conseguia. Ele queria pedir para alguém chamar um médico, porque ele tinha plano de saúde, ele tinha tudo. Mas ele não tinha, ele ficou imóvel. Ele não tinha a reação necessária. Chegou lá no hospital, ele permaneceu na enfermaria, foi atendido, né? Os primeiros socorros vieram e ele continuou naquela confusão mental, desejando ainda ser atendido de forma diferente, e aquele barulho todo que tinha ali na enfermaria, ele via pessoas chegando, morrendo, sendo atendidas, gritando, aquilo ali perturbava muito ele. Então ele tinha uma necessidade imensa de sair dali, porque aquilo ali para ele não estava legal, né? E passou um dia, no outro dia ele realmente recebeu um quarto só para ele, né? Colocaram ele no quarto, cuidaram, deram banho, trocaram medicação. Tá, ele estava do jeito que ele queria, não é? Estava não. Aí ele começou a achar ruim, porque era muito silêncio e ele estava muito sozinho. E aquela solidão para ele fazia muito mal. Fazia um mal danado para ele, porque ele vinha muitas coisas na cabeça dele, né? Inclusive muitas preocupações. De repente ele escutou naquele silêncio uns passos leves que vinham em direção ao seu quarto. Aí ele falou assim: nossa, será que é aquela moça que me socorreu? Ele estava doido para conhecer e para saber quem era, né? Tentou levantar a cabeça dele, ele queria ver se era ela. Mas não era não, tadinho, era só mais uma enfermeira. Tinha trocado o turno e ele ficou naquela expectativa. Continuou ali, imóvel e tudo mais, acompanhou o que os médicos falavam a respeito do caso dele, tá? Todos os comentários que o médico fazia, que os médicos faziam, ele debatia entre ele, porque ele achava que aquilo ali não era o que estava acontecendo. Na manhã seguinte, então, ansioso, aguardava pela enfermeira quando entrou Ana Lúcia. Tá? Ela era uma pessoa diferente. Ele sabia que ela era enfermeira, porque ela tinha uns trajes que dizia isso, mas eram trajes diferentes das outras enfermeiras. Ela tinha uma coisa que chamou a atenção dele, que era uma botinha de pretinha, amarradinha, e umas roupas que pareciam uma enfermeira muito antiga, mas ela se tornou uma pessoa muito importante para ele, porque ela não deixava ele desanimar. Ela sempre estava ali, fortalecendo, amparando ele. E ela, dessa vez, ela veio e sentou do lado da cama dele e se apresentou. Ela disse que ela tinha sido uma enfermeira aqui na Terra há muitos anos atrás. O nome dela era Ana Lúcia. E ela começou ali, na nossa visão espírita, a fazer com ele um atendimento fraterno. Muito interessante, por sinal. Ele assustou quando ela falou que era uma enfermeira e que tinha sido enfermeira aqui na Terra há muitos anos. Ele falou: pronto, eu acho que eu vou morrer, né? Ou eu acho que eu já morri, né? E em meio a essa mistura toda, ele tomou coragem e perguntou para ela: eu estou morrendo? Ela falou para ele assim: não, na verdade, você está passando por uma experiência muito importante e depois, no final, você vai ver que é uma experiência maravilhosa. E ela começou a explicar para ele, então, que ele tinha tido um ataque muito severo, que tinha judiado muito dele, tá? E ele quis saber por que ele tinha tido aquele ataque. Ela começou a responder: olha, esse ataque foi provocado por uma tensão demasiada, por má alimentação, por ausência de exercício. Ele falou: realmente,
Eu vivo numa correria, né? Como o que dá, a hora que dá, e não faço exercício nenhum. Ela falou, mas não para por aí não. Sem falar no cigarro, na ausência de sono, nas mágoas que você guarda no seu coração e na sua solidão. Só isso. Só isso foi o que fez com que ele atingisse esse grau elevado de tensão e ele teve, então, esse desmaio, que, na verdade, aí o medo ficou ainda maior para ele. Perguntou para ela de novo, eu vou morrer? Ela respondeu para ele assim, deu uma risada gostosa, falou, não, pelo menos por enquanto você não vai morrer, né? O seu corpo está em coma, mas o seu espírito não está. Tá? E outra coisa, ela disse para ele que ela era responsável por ele. Depois a gente vai ver que ela se tornou mentora dele. E que eu acho que ela estava tentando desde encarnações passadas. Mas aqui era a existência que ia fazer a diferença para ele. Desculpa. Então ela disse assim, olha, estou responsável por você. Eu estou aqui para te ajudar. Tá? E nós temos uma tarefa nesta vida. Era a tarefa de conscientizar as pessoas da Terra sobre a continuidade da vida, despertando todos para a realidade espiritual. Ana Lúcia perguntou para ele assim, então, Célio, como você está com Deus? E eu acho que essa pergunta serve para nós todos. Como nós estamos com Deus? Tá? O Célio respondeu para ela, e ele existe? Ele existe? Ela disse, olha, embora você recuse isso, sim, ele existe, pode acreditar. Melhor ainda, ele existe e a sua justiça é perfeita, perfeitinha. Tanto que ele me mandou aqui para ajudar você. Tá? E disse para ele assim, ó, porque ele tinha se tornado, pelo sofrimento dele, ele tinha se tornado uma pessoa muito rude, uma pessoa assim muito fria, ele não acreditava em nada, ele não entendia porque ele sofria, isso revoltava ele muito. Então ele se tornou uma pessoa que tipo assim, né, eu vivo do jeito que eu posso e nada mais acontece. Aí ela falou para ele assim, olha, você vai receber uma nova oportunidade. Amanhã você vai acordar, tá? Receberá a visita de uma mulher muito bonita. Só que você deve tomar cuidado. Porque como ele não acreditava em nada, todas as mulheres que tinham passado pela vida dele, tinha sido só uma passagem. Ninguém tinha deixado aquela marca, ele não tinha assim se entregado a nenhum amor, ele não tinha conhecido esse lado gostoso do relacionamento ainda. Mas ela disse que ele iria receber a visita desta, que seria então muito especial, né? Mas que infelizmente ele não ia se lembrar de nada. Ele ia conseguir guardar no subconsciente dele a conversa que eles estavam tendo e que poderia voltar para ele em forma de intuição, tá? E que ia prevalecer somente o livre-arbítrio, né? Mas antes dela ir embora e de ele despertar, ela tinha que reavivar a mente dele para algumas lembranças que, assim, era uma forma de ajudá-lo a não cair de novo, a não desistir de novo dessa oportunidade que ele estava recebendo então. E aí foi colocado na frente dele um telão parecido com esse e que começou a mostrar certos fatos para que ele relembrasse, reavivasse aquilo que tinha acontecido. Então começou lá. Vamos, empurrem com força. Sei que são pessoas
mas sois fortes. Anda! Não conseguem içar 3 míseras cruzes? Talvez prefiras ocupar o lugar daqueles malfeitores. Vamos? Vamos? E a história começa aí. Ele, na verdade, se chamava Máximos. Ele era um jovem musculoso, muito bonito, que foi transformado em soldado romano, né, depois que o país dele foi dominado pelos soldados de Roma. Na verdade, ele odiava Roma e odiava mais ainda os romanos. Mas ele se tornou uma pessoa dedicada, tá, e leal. E ele se tornou o soldado especial do general Flávio. Ele tinha um ódio muito grande pelos romanos, porque quando ele foi capturado, os soldados invadiram a casa dele a mando desse general, né? E eles estruparam, eles feriram demais o pai dele e as irmãs. Isso tudo na frente dele, na frente do pai, e acabou matando todos, o pai por último. E ele foi salvo porque ele era forte, musculoso, e o intuito deles era transformar ele em soldado romano mesmo. Então, o que acontecia? Ele alimentava dentro dele uma vingança terrível, né? Ele queria mesmo, era se vingar daqueles soldados. Na verdade, ele nem lembrava direito quais eram, mas ele sabia que o general era aquele. E era a mando dele que tinha acontecido. Então, ele ficou uma pessoa boazinha, dedicada. Ele se tornou assim confidente do general, muito próximo, mas ele era extremamente bom no que ele fazia, tá? E ele ficava ali, acompanhando as atividades dos soldados, a confiança maior era dele. E ele acompanhava a fixação dos homens nessas cruzes que eles estavam fincando lá no chão. Ele era o responsável por pegar o cravo e a marreta e bater. E ele, como era uma pessoa muito forte, em uma só pancada, ele já fincava o cravo na mão. E começou ele a fazer aquelas 3 cruzes, né? 2 daqueles homens gritava, chorava, esperneava, né? Reclamava, maldizia. E ele foi num, depois foi no outro, mas ele percebeu que um desses homens não falava nada. Um desses homens ficou assim, bem quietinho, ao contrário dos outros. E isso chamou a atenção dele, né? Tanto que quando ele chegou perto deste homem, ele deu uma marretada, fincou o primeiro cravo. Quando ele foi fincar o segundo cravo, num relance assim, ele parou e falou, escuta, mas quem será essa pessoa? Né? Por que ele não reage? E aí gritaram para ele que aquele ali era o Rabi da Galileia. Mesmo assim, ele pegou a marreta. Quando ele foi dar a marretada, o olhar dele cruzou com o olhar de Jesus. E por alguns instantes ele segurou a marreta e olhou para o Mestre Jesus. E o Mestre sorriu. Nesse sorriso ele pôde ver a face toda machucada do Mestre. E mesmo assim o Mestre virou para ele e disse assim, perdoa, perdoa. Essa palavra ficou ecoando no ouvido dele, mas como ele era um soldado e cumpria ordens, o que ele fez? Ele fez o seu trabalho. Acabou essa situação, em pouco tempo ele recebeu, ele foi promovido, e isso o levaria a Roma, de volta a Roma, tá? Onde ele ansiava em voltar para ficar mais perto do seu general e poder aí, né, planejar direitinho a sua vingança. Máximos, então, continuava a ser obediente, forte, né, ser dedicado, apesar de toda a humilhação que ele passava, porque ele era, tudo que o general mandava, ele fazia. Então, o general se gabava disso, né, que ele era o cara.
2 meses se passaram e o general recebeu a notícia de que a sua filha retornaria para sua casa. Ele então chamou o Máximos e disse a ele que ele seria responsável em recebê-la e cuidar da sua segurança. Nossa, ele ficou, o que vocês imaginaram? Que ele ficou assim, todo contente, porque a vingança dele estava mais próxima. Foi ele lá receber a moça, ela foi trazida pelos braços de um serviçal, porque ela não podia andar. Nossa, ele tinha coração, ó, ele tinha amor no coração, porque ele, vendo ela naquela situação, ele falou, bom, eu não vou poder armar a minha vingança através dessa moça. E desistiu e continuou as suas tarefas, até que um dia ele ouviu ela conversando com o pai, dizendo que ela tinha sofrido um acidente de cavalo, mas que logo ela estaria boa. Aí ele se dedicou inteiramente a ela, e nessa troca de leva para cá, leva para lá, carrega no colo, ela se apaixonou por ele, perdidamente. Ela assim, sentiu um amor por ele, que pelo relato da história, era um amor de verdade. Né? Era aquele amor incondicional que Jesus pede para que a gente sempre tenha. E ele então começou a arquitetar, a pensar em como é que ele poderia se vingar do pai dessa moça. Só que essa paixão levou os dois a se encontrarem às escondidas, a se amarem. Ele era recíproca, o amor era recíproco, só que ele era machão, né? Soldado, para ele não. Mas esse amor, ele foi vivido em pouco tempo, mas de uma forma muito intensa. Né? Um dia, eles marcaram de se encontrar lá no lugar de sempre, num quartinho que tinha no fundo do palácio. E depois deles se amarem, se acariciarem, ela disse a ele que ela estava grávida. E ela queria ver como é que eles podiam fazer para comunicar ao pai, na certeza de que o pai ia ficar uma fera. O susto que ele levou, aquele desejo de vingança, ele acabou dando um tapa nela e ela desmaiou. Ele pegou ela correndo, desmaiada, né? Pôs em cima do cavalo e saiu em disparada. Primeiro mercador que ele encontrou, ele vendeu ela. E disse para o mercador que ela era uma prostituta. Bom, ele voltou rapidamente, deitou no seu quarto, ninguém nem percebeu que ele tinha saído. No outro dia de manhã ela não estava, o pai desesperado convocou ele para fazer um esquema de procurar a filha. Eles passaram 3 semanas e ele friamente armou todos os caminhos para buscar, para descobrir. Em 3 semanas eles não descobriram, então foi dado por encerrada a busca em relação à moça. O que ele fez? Começou aí a sua vingança. Ele não soube mais nada dela, mas toda semana ele escrevia uma carta e dava um jeito de deixar para que o pai recebesse essa carta, e ele lia essa carta para o pai, toda semana. E essa carta relatava o mal que estavam fazendo com ela. Dizia que ela estava numa casa de prostituição. As cartas eram bem tocantes mesmo. E esse senhor, então, apaixonado pela filha, foi entrando em depressão, parou de trabalhar, foi afastado, foi colocado num lugar muito bonito, lá mesmo nesse castelo, foi cuidado por ele cuidou desse general, na cama, dando remédio, limpando ele, dando banho, dando comida na boca, até que ele desencarnou. E nem por uma semana ele deixou de enviar as cartas que ele inventava, né? Porque ele não sabia nem onde ela estava mais. Quando ele desencarnou, ele enterrou, voltou lá para o palácio e foi lá nesse quartinho. Deitou na cama e ficou observando o espaço e veio na lembrança dele
a última noite que ele tinha tido com a Lívia ali naquele quarto. Em poucos minutos, ele apareceu balançando, pendurado pelo pescoço, e se suicidou ali na mesma noite em que o pai foi enterrado, o pai da Lígia, né? Bom, numa dessa, depois desse relato, o Célio então se viu em lágrimas, porque ele se viu como Máximos, ele viu que era ele que tinha feito aquilo, viu então o tamanho da dor e do sofrimento que ele tinha feito os dois passarem, né? Com isso ele veio a lembrar da Lívia, começou a sentir falta, as emoções começaram a sufocar ele, né? E veja, imagina, você fez tudo isso pensando numa vingança, né? E o que é que a vingança estava te trazendo, né? Ele olhou para aquela enfermeira que estava ali com ele, para a Ana Lúcia, ela também estava chorando de emoção pela reação que ele teve, né? E ele perguntou para ela assim, é ela que vai vir me visitar amanhã? Ela falou assim, sim, é ela mesmo que vai vir te visitar amanhã. Só que você não vai lembrar de nada disso que eu te falei. Você só vai ter em mãos, então, o seu livre-arbítrio. Tudo vai depender de você, como você vai receber e o que você vai entender de tudo que vai acontecer, né? Ela se chama Maria Clara, ou seja, doutora Maria Clara. Ela atua até hoje num hospital para alienados mentais em São Paulo. Ela é uma espírita dedicada, ela tem dons mediúnicos e ela é maravilhosa. Foi só isso, ela descreveu a moça dessa forma. E ela falou para ele, falou assim, você também tem mediunidade, você também tem. Até agora você foi chamado para desenvolver, tá? Mas você não aceitou nenhum dos chamados que você teve. Agora chegou a tua hora, tá? Você vai receber também durante o seu caminhar aqui nesta encarnação, pessoas que vão te auxiliar nesse progresso, nessa mudança, nessa reforma íntima que você vai ter que trabalhar. E disse para ele, ó, você, sem dúvida nenhuma, é um legítimo trabalhador da última hora. Ou seja, ele estava tendo a derradeira, né, oportunidade de abraçar esse caso e desvendar tudo isso, ou a gente não faz ideia do que é que pode acontecer, né? Ana Lúcia, então, se despede dele, e antes dela sair, ele pede para ela mandar notícias de onde está o pai da Lívia, que para ele era o seu inimigo número 1, né? Ela pergunta dele, porque ele pergunta para ela dele, dizendo que ele sabe que ele deve odiar ele demais. Ela só respondeu assim, ó, ele está encarnado e vocês vão voltar a se encontrar, tá? E você vai embora, não vai voltar? Ela falou assim, eu jamais saí de perto de você. Ele falou assim, só mais uma pergunta. E a criança, né? O que você me diz da criança? Ela falou assim, quem você pensa que eu sou? Então a criança morreu, né, naquela encarnação, e desde aquela encarnação, ela acompanhou ele, tentando auxiliar ele, porque ela era fruto de um amor puro, de um amor verdadeiro, né? E ela esteve do lado dele o tempo todo o tempo. Os enfermeiros da Terra achavam que ele não voltaria mais do coma, tá? Mas os engenheiros da espiritualidade falavam que ele estava apenas dormindo. E ele ia despertar sem nenhuma sequela, tá? Mas também sem nenhuma lembrança, que não é tão fácil também, né? Então, o Célio, assim, enquanto esperava, né, o Célio despertar, né, eu vou contar para vocês o que aconteceu com a Lívia, né? Porque não é justo a gente contar dele e não contar dela, né? A Lívia, quando ela
ela se deu por si, ela estava numa tenda. Tinha do lado dela uma senhora dando água e comida e cuidando dela. Né? E ela achava que, pelo amor dos dois, ele iria voltar para buscar ela. Ela achava que, pelo fato dela estar grávida e dele ficar com medo do pai dela, ele tinha escondido ela, mas ele ia voltar para buscar. E ela ficou ali, esperando ele um bom tempo, até que o mercador que tinha comprado ela começou a vender ela por noite, né? E realmente ela foi muito judiada, mas muito judiada mesmo, que ela acabou perdendo a criança. Né? Em pouco tempo ela perdeu a criança. E ela ficou muito doente. Por muito pouco que ela não desencarnou. Mas essa senhora cuidou dela, dando remédio, carinho, atenção. E ela começou a melhorar. Quando ela já conseguia ficar em pé e tudo mais, ele mandou vestir ela muito bem, maquiar, arrumar o cabelo. E ele fez um leilão dela. Ele leiloou ela. E quando ele estava leiloando, um senhor muito distinto percebeu que ela não era uma prostituta, que ela era uma pessoa que tinha finos tratos, né? Então ele fez questão de comprá-la para que ela fosse dama de companhia da esposa dele. Então ele levou ela para casa, terminou de cuidar dela, ela ficou bem, mas ela ficou com a saúde muito fragilizada. Por muito tempo ela viveu ali com eles, por um bom tempo, na verdade, sempre falando de Jesus, porque ela adorava Jesus e ele conhecia Jesus também, as histórias, né? Então eles conversavam muito sobre os ensinamentos de Jesus. E só que ela veio a adoecer e desencarnar, não velha, ela só ficou algum tempo ali com ele, perdeu a criança, desencarnou. Chegou no plano espiritual, doida para saber como é que estavam o pai e o Máximos, né? Os dois amores da vida dela. Bom, o Máximos, ela conseguiu saber e visualizar que ele estava perdido no labirinto do Vale do Suicida. E o pai dela estava preso nas zonas umbralinas. Ela tentou de todas as formas auxiliar os dois. Pediu, mas ela não pôde. Tá? Ela teve que ficar de longe, vamos falar assim, ajudar de longe. Por muitas e muitas encarnações eles voltaram. Os três com mais um, sempre tentando esse reajuste. Só que em nenhuma delas eles conseguiram, por causa do orgulho do pai dela, por causa do medo e da descrença do Máximos, né? Célio então acordou no dia seguinte. Sem nenhuma sequela, gente. Ninguém explicou isso até hoje. Ele estava lúcido e feliz. Enquanto ele aguardava para receber a alta, veio lá uma moça linda, maravilhosa, procurando saber notícia dele. E ele não a conhecia, mas logo ficou sabendo que era ela, a benfeitora dele. Era ela que tinha socorrido ele naquela tarde fatídica da chuva forte lá, né? Ele, à primeira vista, se encantou por ela. Tá? E, na verdade, no decorrer de pouco tempo, os dois foram se conhecendo e acabaram se apaixonando. Ela, espírita, dedicada, o que ela fez? Logo teve a intuição de levar ele para o centro espírita. Chegou lá, ela apresentou o espiritismo para ele, a maneira do entendimento dela, tá? E convidou ele para fazer parte dos estudos para que ele conhecesse a doutrina. Quem coordenava estes estudos era o João Marcos. Ele era apaixonado por ela também. E o Célio logo viu que tinha alguma coisa aí, então ele morria de ciúmes. Eles, assim, não podiam se encontrar no corredor que saía faísca para todo lado, né? E esse clima de faísca para cá, faísca para lá, acometeu na seguinte situação. O Célio se dedicou, se transformou, por competência, num palestrante muito bom.
E chegou uma certa fase lá do centro espírita, ele queria estudar além, mas todo esse além de estudo tinha lá o João Marcos, tá? E os ciúmes dele era terrível. A Maria Clara, então, viu que seria muito difícil levar ele dali para frente, fazer ele progredir ainda mais dentro da doutrina. Porque ele era desconfiado, ele era materialista, ele era ciumento, ele era descrente, que era mais difícil ainda, né? Mas veio uma intuição a ela de deixar tudo isso acontecer, porque o tempo ia resolver. Só que acontece que virou uma briga, que na verdade a gente sabe agora que era Flávios contra Máximos, era o pai da Lívia contra o Máximos. E essa briga aí ficou ferrenha, viu, gente? Ficou ferrenha. 2 anos se passaram, tá? E o pessoal que cuidava da direção da casa espírita tinha que sair, porque vencera o prazo deles. Então ia ter uma nova eleição. O que aconteceu? Máximo versus Flávios. Célio contra João Marcos. Os dois foram candidatos, os dois faziam campanha, os dois era uma briga, uma coisa assim, tudo decentemente, socialmente, mas tinha. E acabou que o Célio venceu. Ele foi escolhido para presidente da Casa Espírita. E o poder subiu na cabeça dele. Ele se tornou uma pessoa assim, extremamente poderosa. E ele tomava atitudes que fez com que a casa espírita se desarmonizasse. Ele começou pela mesa mediúnica. As comunicações que tinham começaram a ser falhas, começou a ter problema na casa espírita toda. Um dia eles estavam reunidos para fazer um mutirão na casa espírita e adentrou na sala que ele estava um cadeirante empurrado pelo seu filho. Ele estava fazendo atendimento fraterno. Veja, o que ele tinha recebido lá da enfermeira, ele a priori não tinha aprendido. Entrou então esse senhor sendo carregado, e quando ele bateu o olho, ele fez uma ligação. Quando ele cuidava do Flávios, o Flávio já não suportava mais a cabeça, tinha a cabeça torta, ele babava, tinha as mãozinhas tortas, e esse senhor entrou, e a primeira imagem que veio na cabeça dele foi essa, a daquele senhor. Ele teve outra vertigem e passou muito mal de novo. Foi socorrido pelo João, que estava ali por perto, e o João, então, chamou a Maria Clara, que era doutrinadora. Pediu para que todos saíssem da sala. Não, levou ele para uma sala ao lado. E ela veio então e teve a intuição de tentar conversar com ele, né, que estava em transe, na verdade, ele não tinha desmaiado, e tentou conversar com ele. Ele então respondeu a ela na figura de Máximos e contou para ela e para o João a história que eu acabei de contar para vocês, com mais detalhes, né, muito mais rica, né? Ele contou para eles dois essa história, colocando o nome, colocando as figuras no seu lugar. Bom, o livro, esse eu trouxe para ler porque é muito interessante. Em nova oportunidade, nova existência, o amor que nos unia não foi destruído pelos laços impensados. Ele se vendo dessa forma, tá? Embora o esquecimento deitasse um véu sobre as ocorrências passadas, ainda assim os sentimentos persistiam e as emoções se manifestavam à revelia das máscaras impostas pela sociedade, inclusive as determinadas pelo grupo religioso. Em meio ao pranto, o moço recordava palavras dos espíritos esclarecidos, alertando aos companheiros da casa e da causa espírita
sobre o fato de que muitos ali se encontravam em companhia de desafetos do passado, com o intuito de se acertarem, superarem diferenças e trabalharem pelo Cristo. Eu acredito que isso aconteça muito em todas as casas espíritas, porque nós estamos aqui para isso. E como disse lá atrás, um alerta, na verdade, nós estamos em transição e devemos nos unir para superar todas as nossas dificuldades. Tá? A gente não pode se abater diante delas e achar que tudo isso é normal. Como Jesus disse, nós temos que nos unir. Aí João chega então e pede para o Célio que o perdoe. Ele disse, não, sou eu que tenho que pedir perdão para você, né? 3 meses depois, o Célio e a Maria Clara se casaram. É claro que ele foi padrinho, que o João foi companheiro, porque até então eles se degladiavam, né? Mas ficou no entendimento, porque um acabou perdoando o outro, né? Após a lua de mel, na primeira sessão mediúnica que eles foram, manifestou-se uma jovem enfermeira de voz suave e elevados conceitos, declarando-se mentora espiritual, definitivamente agora, né, do Célio. Finalmente em condições de com ele trabalhar, uma vez que este se rendera ao Cristo. Ele aceitou, finalmente, a chamada, tá, para a vinha do Senhor, facultando o acesso de entidades espirituais voltadas às lides na seara do doce Mestre Jesus. Onde eles estão hoje? Em um dos muitos centros espíritas da cidade de São Paulo, sob os verdadeiros nomes espíritas, servidores do Mestre Jesus. Por isso que eu falei que eu não podia terminar a história, só posso ir até aqui, porque eles ainda estão vivendo essa experiência. Isso aconteceu em 1900, esse relato foi escrito em 1999, né? Como diz lá na história. Então, eles não são tão velhos assim, né? Pode estar aí fazendo trabalhos lindos, maravilhosos, aceitaram, né, a última chamada, no caso ele e o Flávio, né, Máximos e Flávios, aceitaram então o convite do Mestre Jesus para serem os trabalhadores da última hora. Obrigada, gente.